Nossa união, sob o nome Clube Brasileiro de Saúde Planetária, celebra a articulação de pessoas interessadas na construção de um futuro pautado na melhoria da saúde humana e do planeta. Não só pela nossa geografia, representando diferentes etnias, mas também pelas nossas histórias e experiências, reconhecemos os desafios singulares impostos pelas mudanças ambientais globais aos povos e países do Sul global. Essa união também é solene porque entre nós há entendimento sobre o significado do conceito de saúde planetária e de sua potência, e estamos organizados por esse interesse comum, o que nos leva a assumir um compromisso de exercício ativo na construção de uma nova compreensão sobre a reciprocidade nas interações entre seres humanos e sistemas naturais. Temos claro que essa é uma tarefa que não será concluída apenas por um par de mãos, mas sim através do diálogo entre uma diversidade de saberes. Por essa diversidade de saberes interconectadas, nosso clube constitui-se de forma transdisciplinar, integrando diferentes áreas de atuação como atividades de pesquisa em ciências da vida, jornalismo, engenharia, ciências da terra, política e relações internacionais, ciências da computação, biologia, química e educação. Nossa diversidade de saberes é da mesma ordem de grandeza da nossa diversidade de regiões, do sul ao norte do país. Buscamos, então, na diversidade de representação para esse clube, envolver estudantes e acadêmicos de diferentes origens, representantes das diversidades étnica, regional, social, cultural, de gênero e religiosa brasileiras, unidas pela afinidade diante das ideias e ações contextualizadas na saúde planetária. Nossa missão é, para tanto, unir para construir. Seguimos a premissa de que a universidade e demais instituições de ensino, pesquisa e extensão têm um papel fundamental na disseminação desses conceitos, construindo pontes para a união ao compartilhar saberes, bem como na chamada à ação e definição de políticas em prol da sustentabilidade. Os jovens possuem um papel central na condução de mudanças para a construção do mundo que queremos. Historicamente, foram protagonistas de protestos e movimentos de oposição, como, por exemplo, o movimento hippie e o movimento punk. Atualmente, a greve global pelo clima, personificada na imagem de Greta Thunberg, reflete a indignação moral dos jovens frente às mudanças climáticas, servindo também como combustível para a ação climática. No Brasil, o movimento estudantil encabeçou protestos contra a ditadura militar e, desde então, traz à tona discussões sobre questões sociais para o interior do campus. As origens do Sistema Único de Saúde, o SUS, criado em 1988, também está ligado à atuação de jovens que desafiaram a ditadura na proposta de uma saúde democratizada. Recentemente, estudantes do ensino básico também reafirmaram sua força ao ocuparem escolas e realizarem protestos contra a reorganização proposta pelo governo do estado de São Paulo, que incluía o fechamento de quase uma centena de escolas. As pautas ambientais também são incorporadas pelos jovens brasileiros em seus movimentos, como, por exemplo, o Engajamundo e também tantas outras organizações ecossocialistas. Acreditamos na importância de se chamar a atenção para os movimentos socioambientais brasileiros ou enraizados em países do sul global, pois são esses os mais vulneráveis às mudanças do clima. As vulnerabilidades sociais já existentes, em grande parte resultantes de processos históricos de colonização, serão amplificadas com as mudanças ambientais globais previstas e suas repercussões deletérias. A previsão da desigualdade nestes impactos fez com que se cunhasse o termo justiça climática, em direta consonância com o termo justiça ambiental, refletindo princípios que norteiam compromissos acordados durante a Rio 92, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse princípio responsabiliza países desenvolvidos, levando-os a agirem no combate às mudanças do clima, mas levando em consideração as necessidades e as vulnerabilidades de países em desenvolvimento, como na meta 13 da Agenda 2030. O Brasil é um país de dimensões continentais, com grande diversidade natural e sociocultural. Essa última se deve à nossa origem como colônia de exploração, com base em mão de obra escrava, que estruturou, desde o suposto descobrimento do país, uma sociedade baseada na desigualdade. Esta que persiste até os dias de hoje, refletindo em uma série de vulnerabilidades sociais, tornando desigual o acesso das pessoas aos direitos básicos definidos na Carta Magna do país, como aqueles relacionados à saúde e ao bem-estar. Historicamente, o processo de ocupação do Brasil ocorreu inicialmente pela zona costeira, levando à redução da floresta tropical litorânea a uma pequena parcela da sua dimensão original.
Mais recentemente, após anos de política de incentivo à interiorização, combinado com os diversos avanços tecnológicos, especialmente na agropecuária, o que se tem visto é um avanço cada vez maior da fronteira agrícola sobre áreas nativas, de florestas continentais tropicais, savânicas e semiáridas, degradando-se os habitats de milhares de espécies, impactando a biodiversidade e seus imprescindíveis serviços ecossistêmicos à sociedade humana. De 2000 a 2018, todos os biomas brasileiros tiveram saldo negativo, com severa diminuição das áreas naturais devido à acelerada antropização. Tal cenário de exploração resulta numa perda de um grande potencial natural que o país possui, inclusive de serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da saúde humana, das atividades econômicas e para a sobrevivência de todas as formas de vida. É importante destacar a importância de estudos, monitoramento e planejamento de ações para a recuperação ambiental. Iniciativas do Estado de São Paulo, por exemplo, resultaram em um aumento de 4,9% da cobertura de vegetação nativa no estado, em que está incluída a Mata Atlântica, entre 2010 e 2020. Dessa forma, as atividades de conscientização ambiental e outros trabalhos da universidade em conjunto com a população são algumas possibilidades para fortalecer ideias de conservação ecossistêmica e, consequentemente, da saúde planetária. O mundo está cada vez mais conectado e as ações praticadas nos diferentes locais do globo levam consequências a todo o planeta. A aceleração na degradação dos ecossistemas, guiada pelo modelo socioeconômico dominante, propicia a força motriz de uma das principais causas das mudanças climáticas atuais, que é a emissão de gases de efeito estufa relacionada às cadeias produtivas. Como resultado, temos visto transformações ambientais amplas, que apesar desses eventos apresentarem distribuição de ocorrência em todo o globo, seus efeitos atingem majoritariamente populações mais vulneráveis. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e com recentes incentivos às políticas de austeridade, esse quadro vem se aprofundando, de forma que eventos climáticos extremos são ainda mais um fator de agravamento e da precarização associada a processos de sucateamento e privatização do SUS. Iniciativas ambientais globais, como as conferências Rio 92 e o Acordo de Paris em 2015, são exemplos de esforços sobre questões ambientais que refletem na saúde humana e planetária. Nesses eventos, o Brasil teve destaque e se comprometeu em acordos que visavam a preservação ambiental. Entretanto, o compromisso firmado nesses acordos vem sendo ameaçado, com interesses econômicos imediatistas que contrapõem-se à sustentabilidade socioambiental. Posto o papel da juventude no protagonismo de enfrentamento das mudanças ambientais, busca-se também envolver a ciência cidadã em nossa proposta, que consiste na participação da sociedade no processo científico, contribuindo para a democratização da ciência. A ciência cidadã aliada à saúde planetária pode levar a mudanças de comportamentos e atitudes, visando uma melhor relação entre a saúde humana e o meio ambiente. É nesse contexto em que os problemas que antes eram de um país passam a ser de todo o mundo, e as soluções para eles cada vez mais necessitam de uma aliança global. Para isso, nosso grupo tem como objetivos: fomentar o protagonismo juvenil através do empoderamento com ações que partem das premissas da saúde planetária, gerar maior envolvimento com as atividades de extensão universitária através das ações propostas, promover a disseminação dos conceitos e conhecimentos associados à saúde planetária, visando comunicação científica, democratização do processo científico, educação científica e mudança de atitudes e comportamentos em prol da sustentabilidade. E para isso, organizamos cada um deles em eixos e ações. Em relação a clubes de saúde planetária, o fomento à criação de clubes locais de promoção da saúde planetária, buscando um processo de capilarização e subsequentes articulações nos territórios, e promoção da interação com os demais clubes globais do Planetary Health Alliance. Em relação à pesquisa e extensão, atividades de comunicação e divulgação científica, com promoção de cursos, palestras e canais de comunicação contendo materiais de divulgação para a sociedade, de forma a efetivar o retorno do conhecimento produzido na academia para a sociedade de forma ampla. Previamente à geração de soluções para mitigação, se faz necessário identificar e caracterizar os problemas a serem atacados. Nesse sentido, os clubes devem incentivar a aplicação de conhecimentos pessoais, acadêmicos e científicos em favor da pesquisa, descrição do problema e proposição de soluções e alternativas. E o incentivo à promoção de atividades da ciência cidadã como forma de disseminação da saúde planetária e produção de conhecimento participativo.